região, e também com o professor Manuel Porto Júnior. Manuel, que é professor do IFSU e já foi da direção do Sinasef. Inclusive, eu gostaria que o Manuel colocasse o seu volume para funcionar ali no mute, né, embaixo, né, e aparece o mute. Ele acionando ali, ele aciona o seu microfone e fica em condições para dar um bom dia para o público ouvinte da Rádio Com. Inicialmente, Elton Lima, bom dia, prazer em ouvi-lo aqui na Rádio Com. Nós estamos com esses companheiros aprendendo a lidar com essas tecnologias. É assim mesmo. Manuel, bom dia. Bom dia, Regis. Me ouve bem? Sim, um som ótimo, de muito boa qualidade. Então, bom dia, Regis. Nesses tempos difíceis de estarmos tão longe uns dos outros, né? Com tanta vontade de estar próximo dos amigos. Mas é um prazer vê-lo por aqui e poder conversar com os nossos radio-ouvintes, a quem também desejo um bom dia, né? E força, perseverança nessa nossa luta contra esse nosso inimigo, esse vírus aí que veio para desnudar, né, de forma cruel as diferenças sociais da nossa sociedade. Sim, sim. Agora eu já vejo que o Elton também já está em condições de falar com a gente. E exatamente, eu estou sendo informado pela nossa colega, a jornalista Vanessa Silveira, que é produtora do Contraponto, que tem um certo eco. Eu já notei e falei antes da transmissão ser colocada no ar que tinha um eco e que esse eco deve ser retirado na mesa de áudio. Eu tenho a impressão que tem muito volume na mesa de áudio e esse volume está provocando quase uma microfonia. Então, se reduzir o volume na mesa de áudio ou também no celular que estão usando no estúdio, vai ficar bem melhor. Elton, me ouve bem? Bom dia. Bom dia. Me escuta bem também? Tranquilo, bom som. Bom dia, Manuel. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Alessandro. Bom dia, os ouvintes da Rádio Com. Um prazer sempre conversar aí com os companheiros. Exatamente. E eu já vejo aqui que a Vanessa, que é muito exigente, já está me dizendo que está melhorando. Se a Vanessa disse que está melhorando, é que está quase nota 9. Então, vamos que vamos. Mas, realmente, o som já está mais encorpado. Eu estou ouvindo aqui no meu retorno por um rádio que eu tenho na frequência FM da Rádio Com. Então, meus amigos, camaradas de muito tempo, nós distantes, mas examinando a realidade que se coloca. E eu quero saber de vocês, como é que a gente faz para ultrapassar esse período? Tem a pandemia, que é uma manifestação da natureza, e tem também o fascismo bolsonarista. Qual deles? Como é que nós temos que enfrentar essas situações? Qual deles é o pior, Elton? Para ti, barbada de responder. Sem dúvida nenhuma, né? O fascismo bolsonarista, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso país e nós vamos precisar de muita unidade das esquerdas do nosso país para fazer um contraponto contundente a esta gente, né? Segundo as pesquisas aí, eles são 20, 25% da população no geral, mas são 20, 25% da população que andam armados, que usam os clubes de tiro para treinar, que batem, arrebentam, que a polícia não faz absolutamente nada, ela é conivente com a ação deles, porque muitos deles são da polícia. Tem grupos paramilitares espalhados por todo o nosso país. Nós caminhamos a passos largos para um endurecimento por parte desse governo com a questão democrática, os ataques que são feitos, né? Se nós esquecermos tudo isso e ficarmos presos só na questão da pandemia, esse cara, ele já era ele tinha que ser preso numa corte internacional por genocídio. Né? Tu fica vendo, tu vai olhar, a Globo virou a Globo Armagedon e as outras são o mundo de Bob. Há um desequilíbrio na sociedade, então isso se reflete até nos meios de comunicação. E se tu fica olhando a imprensa, como eu fiquei agora, eu tive que ficar de quarentena 14 dias em casa,
tu fica acompanhando a imprensa, tu vê o seguinte, não adianta a política de governador. Não adianta, porque o cara lá da periferia, ele olha e diz assim, eu não vou usar, o presidente não usa. Toda a política que é feita se tentando nos estados e nos municípios, ela é desmontada pela postura do cara lá a nível federal. Vocês viram semana passada, ele estava no Lago Paranoá, aí no jet ski, ele encosta e a pessoa que está filmando pergunta se pode filmar e tal, e aí ele olha para o cara, balança a cabeça, 70%, gente. Tem que contaminar 70%. Pega 70% de 200 milhões, ou pega 70% e faz, sei lá, 140 milhões, tu tire que desse troço 10% que vão morrer. Nós estamos falando em milhões. Isso está na mente desse genocida. A fala dele, ela é uma fala nazista. Porque ele, quando ele fala assim na juventude, no Atlético, não sei o quê, é exatamente a política que os nazistas implementavam lá na década de 30. Tu tira da sociedade quem tem deficiência física, tira da sociedade quem tem uma opção diferente ou uma visão diferente, tu vai limpando e deixa a sociedade perfeita, a sociedade ariana. Esse é o raciocínio dessa gente que está no poder. Que não é só ele, né? É Mourão, aquele outro do GSI, o Braga Neto, todos eles pensam assim. O cara da educação, a Damares, essa gente, esse grupo fascista, nazista, tem que ser extirpado da vida nacional. Bom, se vontade determinasse, né? A gente não tem essa condição. Nós da esquerda vivemos um momento mais duro, porque nós estamos num compasso de espera. Porque a nossa sensibilidade nos diz para ficarmos nos resguardando e protegendo todos que a gente conseguir e ajudando os que estão menos. Mas a vida objetiva nos joga para a rua. Então é um dilema e nós vamos ter que ter a paciência histórica, né? A paciência histórica para poder aguentar esse período. O fato, relacionando a pandemia com a questão política, o fato é que há necessidade de distanciamento social comprovado cientificamente no mundo inteiro, né? Isso tem que ocorrer para evitar que muitos dos nossos se vá antes da hora, né? Então, agora, uma pessoa me dizer que 70 e poucos anos, ou até 80 anos, pode ser descartado, então a história dessa pessoa, tudo que ele construiu, não vale mais. Isso é uma insanidade o que está sendo feito no nosso país, né? Muito bem. Depois do Elton Lima, da direção do Sindicato da Alimentação, vamos ouvir o professor Manuel Porto Júnior, professor do IFSU, já esteve na direção do Sinasef. Como é que um educador que lida no ambiente em que transita a ciência, o conhecimento, a formação de jovens, né, lida com um ambiente desse em que a educação é atacada, a vida humana é ameaçada por esse cidadão que foi eleito presidente do Brasil e que representa o que de mais atrasado, torpe, já esteve no cenário da história mundial e agora está aqui no Brasil, Manuel. Como é que tu está vendo tudo isso? Falar depois do Elton é bastante mais fácil, né? O Elton é um dos camaradas que eu conheço que tem uma capacidade de análise de conjuntura muito importante, né? Sempre fui um admirador das análises do Elton na nossa militância, né? De movimentos populares e sindicais em Pelotas. E o que acontece é isso, ninguém esperava uma pandemia, ou todos esperavam que em algum momento viveríamos uma situação dessas, né? Mas o capitalismo não tem como se preparar para uma situação dessas. Essa pandemia, ela vem, como eu dizia na apresentação, desnudar, tornar completamente visível as diferenças, né, sociais do capitalismo. E ela vem mostrar qual é a cultura do capitalismo, uma cultura egoísta, uma cultura individualista, que é exatamente o que o Bolsonaro utiliza para criar
ao invés de um espírito de solidariedade, que a gente vê em alguns outros países a terem acontecido, não todos, né? Um espírito que resgatasse a humanidade, o humanismo em cada um de nós, o que a gente vê no Brasil, né? E que eu acho que é o principal exemplo do mundo do que não deve ser feito num momento como esse, o que a gente vê no Brasil, portanto, é um culto à salvação individual. Quer dizer, o Estado não provê condições materiais das pessoas poderem fazer aquilo que a OMS diz que tem que ser feito, que os cientistas dizem que tem que ser feito, faz de tudo para evitar que o dinheiro aprovado no Congresso Nacional chegue nas mãos das pessoas, as humilha em filas enormes e do ponto de vista sanitário, né, muito perigosas para a disseminação do vírus, para poderem receber um valor muito pequeno para o momento, né, que se faz necessário no momento. E, bem, além disso, mina as ações de governadores e prefeitos que também são agentes do capital. Se a prefeita de Pelotas tiver que optar entre a pessoa da vila e o seu amigo do CDL, ela opta pelo amigo do CDL. Claro. Né? E daí, esse ambiente criado, que é do capitalismo, né, nos coloca como humanidade à mercê de um vírus tão pequenininho, né? De uma coisa que nem um ser vivo de fato é, né? Então, ela desnuda os problemas de uma sociedade que, bem, ruma para a barbárie. E o Bolsonaro aposta na barbárie. Quer dizer, ao indicar que 70% se contamine, mesmo que a gente não tenha condições nos hospitais para atender uma demanda enorme que vai acontecer com a livre circulação das pessoas, no projeto do Bolsonaro, que não é só sociopata, como é uma pessoa má, nesse projeto isso é uma beleza, eles se aproveitam de forma oportunista disso. Porque naturaliza a morte. Se pode morrer a pessoa que tem asma, se pode morrer a pessoa que tem diabetes, e aqui tem pessoas que têm isso, se podem morrer pessoas com grande exposição ao vírus, como é o caso de trabalhadores da saúde, que são expostos em grande quantidade ao vírus e acabam, uma boa parte deles também, tendo graves consequências da doença, inclusive o óbito. Se podem morrer todas essas pessoas, por que não podem morrer os vermelhos? Se prepara um clima de barbárie, né, fomentado por uma política de ódio que venceu a eleição, né, e a gente ruma, de fato, para a barbárie pensada, planejada, o que é pior. Então, é necessário muita unidade nossa e que a esquerda consiga algum protagonismo na política. Porque hoje, infelizmente, a situação colocada colocou na disputa política, de um lado, os defensores da barbárie, bolsonaristas, fascistas, e do outro lado, Rodrigo Maia, Dória, a direita orgânica, né? Portanto, nós da esquerda, infelizmente, estamos de espectadores, estamos na torcida nisso, fazendo o melhor que podemos, mas precisamos de um programa que aponte para o rompimento com o capitalismo. Dentro do capitalismo, num mundo pandêmico, nos resta a morte ou a torcida, para que não caiamos nela. 9h21, você está na Rádio Com 104.5 FM. Duas manifestações iniciais.
essa última do Manuel Porto Júnior, que é professor do IFSU, e a anterior do Elton Lima, que agora parece que já está mais recuperado, né? Porque não está enfrentando coronavírus, mas parece que tem uma memória daquelas gripes mais comuns, o homem está meio derrubado. Mas uma água aí do lado, eu acho que já te ajuda, viu, Elton? E como o áudio é bom, captamos esse teu dilema, esse teu drama existencial aí, em alto e bom tom. Agora, uma questão, eu não vejo nenhum outro país, nesse momento, não só dos que têm a complexidade do Brasil, mas mesmo os que não têm, com um ensaio, com uma operação estratégica como essa que os fascistas estão querendo implementar aqui no Brasil. Eu não sei se eu estou tendo uma leitura apressada e não exata da realidade internacional, mas eu não vejo um ensaio com essa característica que estão operando aqui no Brasil. Uma coisa, um fascismo tão desbragado, tão ligeiro, que se quer implementar de uma forma tão rápida e tão descarada como estão fazendo aqui no Brasil. Tu vês algum outro lugar onde esse laboratório de horrores também está sendo implementado, Elton? Tem, Regis. Tem, porque se tu pegar o que se passa no Equador, se tu pegar a tentativa de rapto do presidente da Venezuela, se tu pegar a direita organizada, tanto na Argentina, no Chile, então há um processo na América Latina que ele é vinculado à crise de 2008, o debacle ali do sistema mobiliário americano, a mudança de política, de geopolítica americana com relação ao Oriente Médio e à América Latina. Tudo isso está dentro de um conjunto da massificação ou do crescente da influência americana aqui na América Latina. Eles mudam toda a política, vêm para cá e várias situações se criaram na América Latina que levou ao que nós estamos vivendo hoje. Claro que o Brasil tem uma situação diferente porque aonde o Brasil, a tendência que o Brasil toma nos rumos da América, geralmente é a tendência que a América segue, porque a economia do Brasil é uma economia, mesmo debilitada, é uma economia muito forte para a América Latina. E aí tu junta esses fatores, tu pega um elemento de extrema direita com áreas de submissão, submisso à política americana, seja quem for o presidente americano, ele estaria submisso, mas junta um de extrema direita lá, que é esse Trump, e o de extrema direita aqui. Então aqui tem elementos diferentes, é óbvio, né? Essa questão, essa falta de compromisso com os pobres, olha a contradição, o discurso dele e a prática é completamente diferente, essa falta de compromisso. Porque quando começa a pandemia, eu costumo sempre ficar analisando ele, né? Ele fala numa entrevista assim, você sabe que ali, ele mora no Rio, né? Você sabe que ali na favela tal tem tuberculose. Ele já estava dizendo, você sabe que ele vai morrer gente, porque tem tuberculose. Ele sabe que nas favelas e nas periferias do Brasil todo, a população tem o sistema imunológico muito mais baixo. Ele não está nem aí. O problema disso tudo é que uma grande parte da nossa sociedade, ela não, na ânsia de virar, na ânsia de melhorar, e pela má desinformação que o serviço de comunicação, e ele tem razão quando ele fala da Globo, o serviço de comunicação pública do país, o serviço de massificação de mídia, foi um serviço também atrelado a uma pequena elite, é um serviço atrelado a uma pequena elite no nosso país, que agora está dividida, que para nós não é ruim, mas eles trabalharam tanto as mentes da nossa população, no sentido de dizer de trabalhar que pobre na universidade não é bom, cotas raciais não são boas, liberdade sexual é coisa do demônio. Essas coisas vieram sendo trabalhadas na nossa sociedade, na nossa mente. Aí tu diz, mas nós não. Sim, nós não. Mas as pessoas
que dependem só da comunicação formal, as pessoas que não têm a possibilidade de estudar a sociedade, as pessoas que não têm acesso às coisas mais profundas da nossa sociedade, ficam no senso comum, infelizmente. E nós, da esquerda brasileira, não tivemos perna para alertar e para fazer com que as pessoas enxergassem além do processo eleitoral. E é por isso que quando eu falo, eu sei que tem muitos companheiros aí de algumas agremiações políticas que ficam bravos comigo. Pensar a política pensando na eleição é um erro nesse momento contra a classe brasileira, contra a classe, porque a eleição ela é importante, ela é um processo, ela é um degrauzinho. Agora nós temos que partir, a esquerda ela tem que partir para outro tipo de mobilização, que é a luta anticapitalismo, como o Manuel disse, né? Não existe, o governo, desde o governo Dilma, a direita brasileira, ela já expressou isso, ela disse e ela fez. Não existe conciliação entre nós neste momento. Aquela coisa que aconteceu no governo Lula, de chama todo mundo para dentro e vamos... vários governos fizeram isso, entrava todas as siglas para dentro, que é isso, entra tudo que é pelo, e vamos administrar a nossa cidadezinha. Não tem, nesse momento político no nosso país, não tem. Isso significa que nós temos que construir os nossos meios de romper isso e de demonstrar para a população de que o sistema que está aí não serve, não é o sistema da morte. A democracia que eles pregam não é a mesma democracia que nós pregamos. Porque a democracia que eles pregam, eles dizem para ti assim, não, tu és livre, tu pode ir aonde tu quiser, basta tu ter dinheiro. A democracia que nós pregamos é outra. Tu é livre, tu vai aonde tu quiser. O Estado vai fazer com que tu te garanta. Essa é a diferença. Onde o Estado trabalha em prol da sociedade e não a sociedade em prol do Estado. Agora eles estão com um dilema, porque eles mudaram a linha política e econômica deles agora nessas 3 últimas semanas aí, quando o Braga Neto reúne aquele grupo ali e faz uma entrevista apontando, porque eles apontaram para uma linha desenvolvimentista. Naquele momento eles rompem com a política do Guedes e eles estão com um problema, eles têm que ver o que vão fazer. E quanto mais o Bolsonaro diz que o Guedes é o cara, quanto mais ele bota o Guedes em evidência, estou fazendo isso por causa do Guedes, ele está negando o Guedes, a política dele, porque ele sabe que aquela política não avança. Ele precisa vir para o desenvolvimentismo. Agora, como ele vai fazer essa curva, aí nós vamos ter que aguardar. E nós temos que nos movimentar com a palavra de ordem fora Bolsonaro, que essa causa problema para eles. Para terminar, ele se queixou da ABIN, se queixou do GSI, da PF, porque o sistema de informação no Brasil é ruim. E ele deve ter razão. Deve ter razão. Por outro lado, os custos da ABIN nesse último período, ele dobrou ou triplicou, porque eles estão se preparando para o período pós-pandemia, que é aquilo que nós tínhamos falado antes. O período pós-pandemia é um período que vai ter, provavelmente, saque, desordem, porque não existe emprego para todo mundo, não existe renda para todo mundo, e o movimento de esquerda vai estar na rua. Então eles preparam o sistema de repressão para apertar a chincha. Bom, aí a esquerda, quando parar de falar em eleição e se preparar para a luta anticapitalista, aí começa a criar problema para eles. Porque nós não criamos nenhum problema para eles nesse período. Quem criou o problema foi ele com ele mesmo. A direita com a extrema-direita, que essa é a disputa que está no país. A esquerda não consegue. O 1º de maio que a esquerda fez no nosso país, parte da esquerda fez, foi um 1º de maio vergonhoso. Porque eles se balaquearam que o 1º de maio botou, não sei, 20 e tantos milhões nas lives. 1º de maio com o Fernando Henrique Cardoso, com o Maia, aquele entreguista, um sujeito desqualificado. 1º de maio, tu reunir Alcolumbre, todos que estão na esfera do Bolsonaro, todos que tiraram os nossos direitos. Que isso? Estão brincando com nós. Isso aí é brincadeira. Pensando num processo, bom, a gente faz política com eles porque a gente consegue nos autofinanciar daqui. Que isso? Você sabe que não tem. Eles passam a régua e não aliviam
para a classe, tudo que oferece perigo. Eles brigam com o Bolsonaro, mas têm unidade no sentido de quebrar o Estado e tirar as defesas sociais dos trabalhadores. Então, eles têm unidade na prática política deles, né? Estamos chegando a 9h31. Vai ter mais tempo depois do intervalo, viu, Elton? É que tu tá aí na quarentena, tu tá pedindo raia, né? Então, te acautela, te mantém aí um pouco e daqui a pouco tem mais espaço. Vai tomando uma aguinha. Bom, nós estamos transmitindo pela Rádio Com 104.5 no FM e estamos também na página da Rádio Com no Facebook. Essa página que muitas pessoas já estão acessando aqui, tem comentários do Fábio Costa, bom dia, Regis, Manuel e Elton. Pergunto ao Manuel e Elton como avaliam essa veia autoritária de Bolsonaro e dos bolsonaristas que querem fechamento do Congresso, STF, e são irresponsáveis quanto ao coronavírus. Isso aí vai ser respondido depois do intervalo. Horácio Severi, fico à disposição dos amigos para pensarmos juntos em ações concretas. Sou muito fã de vocês. Leandro de Melo Sebage Ramos, bom dia, Regis. Peço que os que não estiverem falando coloquem o microfone em mudo. Tem até orientações técnicas para nós aqui, a audiência da Rádio Com é qualificada mesmo. E diz mais o Leandro de Melo Sebage, que é da direção dos sindicatos bancários. Ótima reflexão, Manuel. É isso mesmo, socialismo ou barbárie. Horácio Severi, que time de peso, um abraço. Juraci Alves de Andrade, oi, bom dia. E esse pessoal todo está curtindo, além da Fabiane Bomer Trindade, do Charles Farias, da Rosa Alice Ferro Amaro, da Andréa Raidrich, do Giovanni Friso, da direção da Dufpel, do Ivan Rodrigues, da Cris Souto, da Maria Antônia Neres Isidoro, do Anderson Fernando, o teu sobrenome sai cortado aqui, viu, Anderson? Do Daniel Alvarenga, do Jonas Ruth, Célia Prestes, Juraci Alves de Andrade, Carla Graziela Rodegueiro. E os camaradas aí, o Manuel e o Elton, se quiserem, podem compartilhar da página do Facebook também para os seus contatos, se é que já não fizeram. Ivon, vamos ao intervalo e já voltamos aqui no Contraponto da Rádio Com. Voltando aqui na Rádio Com 104.5 no FM, sexta-feira, 15 de maio, um dia muito bonito aqui em Pelotas, e nós aqui na Rádio Com tendo o privilégio, o prazer de receber duas valorosas lideranças do movimento social, do movimento sindical. O Manuel Porto Júnior, que é professor do IFSU, a antiga Escola Técnica Federal aqui de Pelotas, e também o Elton Lima, que é da direção do Sindicato de Trabalhadoras e Trabalhadores na Alimentação, aqui em Pelotas e também na região.
Manuel, já tinha sido feita uma referência aqui a respeito da tua avaliação e também foi feito um questionamento através do nosso colega jornalista, nosso companheiro da Rádio Com, o Fábio Cóssio, que encaminhou uma pergunta querendo saber como é que vocês avaliam essa veia. Já fizeram avaliações, né? Mas isso aí é o que a gente faz quase que permanentemente, avaliar a veia autoritária do Bolsonaro, dos bolsonaristas, ameaça de fechamento do Congresso, do STF. O Bolsonaro quer fechar o lugar que garantiu a vida dele nos últimos 30 anos, da família e de alguns milicianos e etc e tal. É isso, Manuel? Olha, Regis, penso que existe uma chantagem com o Congresso Nacional com o STF. Não acredito que eles queiram, de fato, fechar o Congresso Nacional. Essa pseudodemocracia lhes é interessante. Então, quer dizer, o que eles fazem é acossar o Congresso Nacional e o STF. É um exemplo muito claro que aconteceu ontem com o Rodrigo Maia. O presidente descasca o Rodrigo Maia numa reunião com empresários, da maneira de baixo calão que ele sempre faz, e logo depois chama o Rodrigo Maia, o força a um abraço, chama toda a imprensa para poder, ou distribui para a imprensa as imagens disso, e o Rodrigo Maia, depois de ser achincalhado, ser acusado de colocar a economia nacional em risco e tudo mais, faz uma entrevista coletiva que diz que se aproxima do governo, isso e aquilo. De fato, as pautas da maioria do Congresso Nacional, do STF e do governo Bolsonaro são muito comuns em termos de macropolítica e tudo mais, de enfrentamento dessa crise, né? Então, o governo coloca, de fato, toda hora aponta para suas hordas milicianas, né, e fascistas atacarem o Congresso e o STF, mas tanto o Congresso como o STF lhes são úteis nesse momento. É claro que com uma ação tutelada, né? Não são poucos os recados dados. O editorial de ontem do vice-presidente Hamilton Mourão é muito também um exemplo muito claro. Eles ficam dizendo a todo momento: olha, nós estamos deixando vocês funcionarem, mas só que não passem de certos limites. O que está acontecendo agora e coloca risco no governo Bolsonaro são as disputas intraclasse dominante, né? As disputas de setores que se veem prejudicados pela própria imagem de pária que o Brasil passa, né, para o mundo inteiro e que afetam negócios de alguns ramos importantes da economia nacional, né? Afinal de contas, os resultados dessa pandemia e tudo mais poderão, e de desmatamento da Amazônia e de ataque aos indígenas e tudo mais, trarão problemas econômicos para o país, né? Porque existem consumidores mais conscientes em vários lugares do mundo e tudo mais que começarão a fazer boicote a produtos brasileiros. Então, isso gera uma luta intraclasse que se manifesta em algumas disputas, sempre limitadas e tuteladas, entre o Congresso, o STF e tudo mais. O STF tem sido muito mais reativo aos ataques e, de fato, ativo na política, né? Então, me parece que não vai haver o fechamento do Congresso ou do STF nesse momento, mas fica sempre aquela clareza de que, se forem passados alguns limites, isso pode acontecer. Isso é, na verdade, uma tentativa de chantagem com essas instituições. E por falar em instituições, e no âmbito educacional, a gente sabe que a crise no Brasil é histórica, ela não começou por causa da pandemia, afetando a economia, a educação, etc.
Historicamente, a luta de classe está dada no nosso país e a casta que sempre mandou vem tendo vantagens, privilégios ao longo da história. E o povo que trabalha, a classe operária, penando. Agora as coisas se agravam. E na área da educação, Manuel, como é que tu tens visto, assim, uma figura patética como é o atual ministro da Educação, que o Bolsonaro mantém? Ele tirou o Mandetta, mas mantém o Abraham Weintraub. Que impacto isso pode ter na educação pública do Brasil em relação ao que já tinha desde o golpe do Temer e daqui para frente em instituições federais, no ensino básico, na universidade, etc.? Primeiro, não é um ponto fora da curva. O Weintraub está ali e a Damares está na parte de direitos humanos e tudo mais, não são pontos fora da curva nesse governo. Não são equívocos. É uma política planejada, quer dizer, o desmonte da educação passa por ter um camarada, um inóbil, interesse, um imbecil, né, no Ministério da Educação. A gente tem tido desmontes de políticas de pesquisa no nosso país, nós estamos assistindo a várias intervenções, nós tivemos agora 2 fatos muito marcantes, eleições no Instituto Federal de Santa Catarina e no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, onde os mais votados não foram nomeados, e no Rio Grande do Norte, uma pessoa que nem concorreu foi nomeada, já nomeou militar como pró-reitor, né? Então, esses ataques acabam tendo reflexos no ensino, na educação dessas instituições, cria um clima desfavorável ao bom andamento das atividades, e, bem, isso é planejado. Do ponto de vista com relação à pandemia, nosso Instituto suspendeu o calendário, né, tem primado pela questão da saúde das pessoas. Todo o resto a gente pode resolver depois, a morte a gente não resolve. Então, a gente está tentando aí pensar, inclusive nesse momento, ambientes para o pós-pandemia. Nós não teremos a normalidade que vivíamos. Quando voltarmos, nós vamos ter limites de deslocamento das pessoas, de trânsito das pessoas, limites de ocupação de espaços físicos, e estamos pensando no como conseguir lidar com isso, porque isso, sem dúvida nenhuma, amplia, né, as diferenças sociais. Aqueles que têm menos condições nas suas casas, condições de ter equipamentos tecnológicos, acesso à internet e tudo mais, serão prejudicados, e nós estamos tentando pensar soluções para o momento pós-surto, primeiro surto da pandemia, para poder garantir uma educação o mais equânime possível, sabendo que isso é impossível. Parece que nos coloca o desafio, essa pandemia, para a esquerda, como bem disse o Elton, a gente parar de pensar só em eleição, nós temos que pensar em outro mundo, pessoal. Infelizmente, abdicamos das utopias, abdicamos de discursos que mobilizassem as pessoas, e essas pessoas caíram nas garras do fundamentalismo religioso e do fascismo político nas mãos do Bolsonaro. Se nós não tivermos um outro caminho a apontar, essas pessoas não têm outra coisa a não ser decidir entre o fascista e o de direita. De qualquer forma, nossos direitos são aviltados. Sim. Agora, 9h45. Elton, tomamos conta, cara. Eu acho que... Vamos assumir esse troço, velho. O Regis foi embora? Só para antes dar um abraço para o Fábio Cóssio, né? Pô, que audiência de qualidade. Eu queria que todos estivessem aqui conversando com a gente, contribuiriam muito. Né? Isso aí. Voltei. Tudo isso, nós vamos nos familiarizando com tudo isso. Daqui a pouco eu estou ouvindo aqui no retorno o Manuel dando risada junto com o Elton, assim, o Regis foi embora, o que nós vamos fazer agora nessa entrevista? Mas é assim, eu tenho notado
que no decorrer da entrevista eu saio sem que a minha vontade tenha sido considerada, aí volto numa outra posição. São mudanças que estamos e adaptações a essas tecnologias e esses tempos de pandemia e fascismo. Como o movimento social agora, ele está recluso, ele está reservado, porque o movimento social mais coerente, combativo, ele está respeitando a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, e não está indo para a rua, que nem os fascistas, que vão pedir o fechamento do Congresso, do STF, etc., lá em Brasília, e vão para a rua defender isso que está aí. E o movimento social, como é que vai se dar a retomada? Porque certamente que as lideranças estão, né, pedindo espaço, mas sabe que tem que se conter. E no retorno, a retomada, como é que vai se dar essa retomada? Porque a situação desastrosa está dada, alguma coisa tem que ser feita. Qual a velocidade? Isso está sendo só monitorado. Como é que vai ser implementado quando se puder voltar às ruas dentro de uma certa normalidade, Elton Lima? Vou responder te dizendo o seguinte, a classe operária, a história dela, ela se move feito água, né? A classe dominante levanta as barreiras, cerca, amassa, comprime, e quando vê, a classe sai, rompe as barreiras, sai por um lado e sai por outro. Essa é a nossa história. Desde os impérios, né? Desde a antiguidade vem vindo, a classe ela se mexe, inerente à vontade de quem está dominando. O que nós vivemos hoje, na minha compreensão, né? Nós vivemos um processo de compressão por parte da classe dominante muito forte. Nós vivemos um problema existencial na esquerda brasileira, que ainda não consegue apontar o rumo para a ampla maioria do povo. Nós vivemos um problema de uma crise econômica que se aprofunda rapidamente. E tanto quem governa como quem está embaixo, quem tenta, não tem o controle disto, porque a pobreza, a falta de dinheiro, ela é muito maior do que a gente consegue enxergar. Os dramas pessoais são muito maiores do que a gente consegue enxergar. Isso tudo são processos que estão se dando e que eles vão eclodir, vai ter um momento que ele vai eclodir. Se o movimento social, essas entidades, essas ferramentas que nós conhecemos, que se fortaleceram ali depois do golpe, depois da redemocratização, e vieram em uma determinada linha, e essa linha é uma linha conciliatória, se o movimento social não se reorganizar e não mudar o rumo, no sentido de apontar o rompimento, mas apontar o rompimento não na retórica, e sim na ação, esse movimento social vai ficar para trás, porque novas organizações, elas vão vir. Essa é a nossa história. Se nós pegar lá, no início do século XX, foi as organizações autônomas que puxaram todo o movimento. O que tinha de formal foi ultrapassado. E isso depois acontece de novo, durante algumas vezes no século XX, ali nos anos 50, nos anos 70, eles vão indo, né? E aí as novas organizações vêm. Então, esse medo de que algumas lideranças nacionais têm de ficar sem dinheiro nas organizações, claro que a gente sabe que é importante, e a gente precisa, e não se faz luta sem dinheiro, nesse sistema que nós vivemos. Mas ficar preso nos velhos dogmas, ou ficar preso nas velhas amarras do sistema, vai levar à falência. Então, alternativas vão ter que ser criadas aí para fazer o rompimento, né? Uma coisa é certa, nós saímos desse período completamente diferente do que nós entramos. As organizações sociais, tanto que assim, tu fala como é que nesse processo nós estamos no compasso de espera, não, as organizações elas se mexem via internet, eu aqui em casa de quarentena, por exemplo, eu não parei, porque reunião, se mexe, vários estão fazendo tudo que é tipo de movimento, e mais, não é só os institucionais, pelo contrário, são muito mais organizações
que vem se encontrando, vem se reunindo, vem se organizando, e são os embriões do que vai ter depois. Porque quando nós sairmos para as ruas, essa necessidade de ação, ela vai se expressar de uma maneira bem mais forte, né? E a necessidade de reprimir essa ação também vai se expressar de uma maneira bem mais forte. E essa organização que esse governo tenta implementar, vem implementando e muito bem, ele vem, infelizmente, para o povo, né? Vou citar um exemplo para vocês assim. No governo Lula e principalmente no governo Lula, houve uma opção, né? No mundo hoje em dia, as Forças Armadas, elas têm, a gente conhece, né? Tem três forças: Força Aérea, a Marinha e o Exército. Ponto. Do início dos anos 2000 para cá, se criou uma quarta força. Todos os exércitos, principalmente os Estados Unidos, Rússia, China, que é a força cibernética, que ela é um exército também. O governo Lula, ele vai lá no período dos anos 2000 e investe nas Forças Armadas e abre esse caminho para o desenvolvimento cibernético no país, e aí ele reaparelha, ele investe, ele melhora as condições das Forças Armadas, que a gente não pode esquecer, que a gurizada não tinha nem comida na época do Fernando Henrique Cardoso, eles viviam sucateados. Os caras começam a se desenvolver, a política nuclear ela retoma, que foi enterrada com Collor de Mello, né? Ela retoma, vamos fazer um submarino, nós precisamos cuidar do pré-sal, submarino nuclear. Então, há um investimento no sistema de defesa no país impressionante, pois os militares, que são lambe-bota dos Estados Unidos, abriram mão disso com o governo Bolsonaro, eles abrem mão disso em troca de salário, em troca de se lucupletar, abrem mão da defesa estratégica do país. Eles que se dizem nacionalistas e defensores da democracia, da soberania, eles abriram mão. É essa gente que nós vamos lidar quando nós sairmos da pandemia. É essa gente que vai tentar cercar cada vez mais o povo para não deixar o povo ter direito à educação, para não entender o que está acontecendo. É essa gente que está aí. Tudo que está acontecendo hoje é com a conivência das Forças Armadas. E aí eu concordo com o Manuel, eu não acredito no fechamento do Congresso nessa fotografia de conjuntura que nós estamos vivendo, porque o Congresso tem uma ampla maioria, não podemos esquecer que são 100 e poucos deputados de esquerda no Congresso. A ampla maioria é de direita, e serve um Congresso fantástico, como serviu durante o golpe de 64. Até o fechamento depois do Congresso foi um fechamento amarrado com os congressistas ligados aos golpistas, porque eles não deixam de receber salário, eles não deixam de ter a certa influência deles, né? E tem uma política muito maior por fora, que é a mão do tio Sam, que dá a bênção. Agora, pensem bem, o que é uma saída do Planalto daquele cara com a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Israel. Até os israelenses questionam isso, dizendo que a bandeira deles não é para ser usada assim. Então, há uma submissão ao capital internacional e uma submissão à ideologia americana terrível. E essa ideologia leva à morte do povo brasileiro, porque acaba a independência, acaba a soberania. Então o movimento social ele vai ter que melhorar muito. E se essas entidades que hoje comandam, vamos dizer assim, o movimento social, elas não fizerem isso, acharem que a política de alianças, a política da conciliação vai ser a salvadora, eles vão ser ultrapassados pela classe que vai passar por cima. Infelizmente é isso que eu enxergo, né? O Regis está sem som. Eu vou aproveitar que o Regis está sem som e vou seguir aqui. Só assim, ó, Regis, a gente trabalha com o pessimismo da razão e com o otimismo da vontade também. É bom salientar, tem sido muito difícil para nós todos vivermos esse momento de pandemia com os braços um pouco atados, tentando achar maneiras, o Elton colocou, nós estamos reunindo, nós estamos conversando com os amigos, nós estamos nos preparando para esse momento de embate que vai ter logo depois de abrir a porteira. Mas eu quero dar aqui um exemplo que para mim foi muito significativo, sabe?
nós fizemos 2 reuniões entre as entidades da área da educação. Eu vou citar aqui as entidades: SIMP, municipais, CEPERS, servidores da educação estadual, SINASEF, do Instituto, a DUFIPEL e a ZUFIPEL, da Universidade Federal, a DUCPEL, da Católica, que faz parte do SIMPRO, o SIMPRO também estava, Sindicato dos Professores das privadas, e o SINTAI, que são dos técnicos administrativos, né, da universidade. Fizemos 2 reuniões, conseguimos montar uma nota conjunta que saiu no site de todas as entidades, e fizemos uma live na quarta-feira, agora passada, dia 13, às 8 horas, que teve mais de 3.000 visualizações, né? 3.000 e tantas visualizações, de sindicatos que têm situações diferentes. Quer dizer, no ensino particular, nós temos várias redes de ensino particular. Tem as grandes escolas, como tem a escolinha de bairro, que é de um camarada pobre lá, que tem uma escolinha de bairro. Como tem as grandes universidades do mercado da educação, né? Então, tem várias redes não públicas. No caso do público, tu tem situações diferentes no estado, no município, no Instituto Federal, na universidade. Conseguir montar um documento conjunto e fazer uma discussão conjunta, contou com participação, né, de um ótimo debate, da Olinda de Santa Catarina, a Raquel, do Instituto Federal, do nosso campo Sapucaia, e mais o Marcos Câmara, né, mediado pela Débora do SIMP. Isso é uma coisa que aponta para o que a gente precisa fazer. Sair dos nossos territórios limitados e começar a trabalhar mais a solidariedade de classe, percebendo que o movimento sindical mais formal é difícil, num momento de flexibilização tão grande dos direitos trabalhistas e tudo mais. Nós precisamos nos transformar para poder bem representar os anseios por mudança na sociedade. Essa pandemia também trouxe muita solidariedade, trouxe muita gente se preocupando com os outros, se preocupando com a sua família, e são esses sentimentos que nós temos que potencializar, né, unificar, para poder enfrentar a barbárie fascista nesse país. Estamos aí, então, percebendo que tanto o professor Manuel Porto Júnior, do IFSU, como o Elton Lima, da direção do Sindicato da Alimentação aqui em Pelotas e região, estão animados, e o ânimo deles é reflexo de ânimos coletivos que estão se interrelacionando, mesmo que à distância, mesmo que, especialmente agora, nesse período, no ambiente virtual. Nós estamos chegando agora a 10 horas, pontualmente, é o tempo de encerrar a entrevista e ficar com o desejo de quero mais. Então, muito obrigado, Elton Lima, e até uma próxima. Obrigado. Obrigado, Manuel. Um abraço para os dois. E nós encerramos aqui o espaço de entrevista no Contraponto. E depois do intervalo, seguiremos com mais notícias, dando continuidade à edição desta sexta-feira, 15 de maio, do Contraponto, aqui no 104.5 FM. Já voltamos.